Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Estamos nós aqui mais uma vez para o nosso Proverbiando. Para você que está vindo a primeira vez, Proverbiando é um encontro virtual dos irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana Central em Vicente Pires. E Proverbiando é um olhar para o livro de Provérbios a partir do Evangelho, buscando nele a instrução para a vida da gente, para esse andar diário. Então estamos mais uma vez aqui, hoje dia 14 de janeiro de 2021. Sejam todos bem-vindos para esse encontro maravilhoso e eu espero que você seja abençoado, que você seja ministrado pelo Senhor com esta reflexão dessa noite. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, né? Nós já vamos direto aqui à nossa reflexão. Pegue a sua Bíblia, se você estiver com a sua família, junte a sua família, toda a sua casa, para a gente poder caminhar aqui nas nossas reflexões que têm sido tão abençoadoras para todos nós. Espero que tenha sido muito abençoador para você que tem acompanhado a gente até aqui, tá certo? Bom, hoje eu quero convidar você, hoje é dia 14, eu quero convidar você para a gente ir para Provérbios 14. Então hoje pela manhã, ao ler Provérbios, encontrei aqui no verso 30, Provérbios 14, verso 30, encontrei aí uma palavra reflexiva para o nosso coração. Como nós temos dito, né? Não nós temos dito, mas temos lido aqui na Escritura que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer o Senhor é obedecer o Senhor. E obedecer ao Senhor não é apenas dizer sim com a boca ao Senhor. Obedecer e temer ao Senhor é dizer sim com o coração, é dizer sim com a alma, é dizer sim com todo o ser e se dispor a caminhar e a trilhar o caminho que é Jesus Cristo, o caminho da verdadeira sabedoria. Portanto, é apenas perda de tempo, se torna ócio ou às vezes apenas uma desculpa para a nossa consciência quando nós estamos diante da palavra de Deus, mas não temos nenhuma disposição para caminhar conforme a palavra de Deus. Então é importante que em ouvindo a gente peça graça ao Senhor para que a gente viva conforme aquilo que nós vamos aprendendo todos os dias na nossa caminhada. Então, vamos ler Provérbios capítulo 14 e o verso 30. Provérbios 14, verso 30. Diz assim aqui na tradução que vou ler com você: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vou repetir. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O provérbio está nos chamando a atenção de que a inveja é um mal, é um ressentimento que faz com que as pessoas adoeçam. A inveja é um câncer, é um ressentimento que causa câncer, que causa males ao corpo de uma pessoa. Portanto, um mal no espírito, um mal na alma e que tem os seus reflexos no corpo de uma pessoa, de um indivíduo que assim vive ou uma pessoa que nutre esse ressentimento. Então esse provérbio nos ensina que nutrir um ressentimento como a inveja faz mal para o corpo e para a nossa alma. E, portanto,
não é nenhum sacrifício renunciarmos a esse ressentimento. Por isso que o título da nossa reflexão de hoje, do nosso proverbiando de hoje é renuncie à inveja. E o meu convite para você hoje é renuncie à inveja. Bom, mas o que é inveja mesmo? Percebo que às vezes a gente tem dificuldade para identificar a inveja. E obviamente que nesses pequenos minutos aqui eu não terei a oportunidade de falar de forma completa sobre esse assunto, mas pelo menos dar um panorama para a gente compreender um pouquinho sobre essa questão da inveja. A Soren Kierkegaard, que é um filósofo, foi um filósofo do século XIX, ele disse o seguinte: a inveja é uma admiração que se dissimula. O admirador que sente a impossibilidade de ser feliz, cedendo à sua admiração, toma o partido de invejar. Ainda continua Kierkegaard: a inveja é uma reivindicação infeliz do eu. Então, a inveja é esse senso de desprazer que uma pessoa pode ter ante a vantagem de outra pessoa. Invejar é não aceitar a prosperidade alheia. Invejar é não aceitar que o outro cresça, que o outro tenha sucesso. Invejar é ter ódio ou pesar pela prosperidade de alguma outra pessoa, ou pela alegria, a simples alegria de uma outra pessoa, um ser com esse ressentimento vai invejar. Então a inveja, aliás, é uma coisa interessante, que é uma diferença bem notória entre cobiça e inveja, que às vezes nós fazemos uma certa confusão. Cobiçar é querer uma coisa de outra pessoa, é querer um bem, querer algo que a pessoa tem. Então, cobiçar é querer algo que uma pessoa tem. Inclusive, nesse aspecto, a cobiça nem sempre é má, nem sempre ela é má. Porque às vezes você pode cobiçar, querer ter uma coisa que alguém tem, e você trabalha, você quer o mesmo que a pessoa tem, achou legal, né? Um carro, uma casa, um emprego, você foi lá, buscou, trabalhou, se esforçou e teve aquele bem que a pessoa tinha. Isso não tem nenhum problema. O problema da cobiça é quando você utiliza de papéis, né, ou de exercícios malignos e contrários à natureza do bem para adquirir aquilo que você quer. Então você furta o tempo, você furta a pessoa, você rouba, você corrompe, você faz qualquer coisa para conseguir aquilo que você quer. Então essa cobiça é cobiça maligna, que a Bíblia fala dela, né? Principalmente no livro de Tiago. E a inveja não é querer o que o outro tem. A inveja é não se conformar com o que o outro tem. Ou seja, conforme Tomás de Aquino, a inveja é a tristeza pela alegria do outro. Então o outro está feliz e a felicidade do outro lhe traz pesar, tristeza e dor. Então o Salomão está dizendo aí no Provérbios 14, verso 30, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É interessante notar que ninguém admite ser invejoso. Eu, aliás, nunca vi alguém que tenha admitido ser um invejoso ou que tenha sido um invejoso. Os filósofos, tem uma linha de filósofos que diz que a inveja é um pecado envergonhado, não é? Então ninguém quer admitir que tem inveja, ninguém quer se
expor a esse ponto, dizer que tem inveja de alguém. Por outro lado, todo mundo se sente invejado. Não todos, mas boa parte das pessoas se sente invejada, e tem muita gente que carrega essa sensação de ser invejado o tempo todo, né? O tempo todo. Então, tudo é inveja, e tudo que acontece, que não acontece na vida da pessoa é porque tem um olho gordo, tem uma inveja, tem alguém invejando, mas ninguém se considera invejoso. Mas eu espero que você que esteja comigo aqui não corra. Você que já chegou até aqui, não corra, fique aí para a gente continuar conversando sobre isso, que vai ser muito importante para a vida da gente. Nós temos aprendido que a melhor forma de você crescer na vida e se livrar dos males que a tragédia do pecado nos impôs e as correntes que se levantam, né, dentro de nós, dentro do nosso coração, é que a melhor forma de vencer essas coisas é a gente admitir no coração, né? Não precisa admitir para ninguém, não precisa sair dizendo eu sou invejoso e tal. Não, mas é admitir no coração que às vezes a gente é assim, que a gente já tratou assim as coisas, ou as pessoas já nutriu esse ressentimento no coração da gente, né? E conhecer isso, admitir isso é uma forma de nos livrarmos da inveja. Portanto, a inveja é essa dor pelo sucesso alheio. E a inveja, ela tem uma capilaridade enorme, tem várias formas de inveja. Se inveja, por exemplo, a inteligência de alguém, você pode invejar a capacidade que uma pessoa tem, você pode invejar a prosperidade de alguém, a beleza, não é? Inveja-se o corpo, inveja-se o fato da pessoa ser sociável, inveja-se o fato de alguém ser de bom humor, ser uma pessoa boa, inveja a família do indivíduo, inveja a fé da pessoa, o ministério, inveja o dom. Então, a inveja, ela é canalizada para as mais diversas áreas da vida e ela é infindável. Uma coisa interessante é que a gente sempre inveja alguém numa área que nós gostaríamos de agir bem e que a gente tem muitas falhas e a gente não consegue. Naturalmente, a gente termina invejando a pessoa. Por quê? Porque a inveja, ela não vê a si. O invejoso não vê a si mesmo. O invejoso sempre vê o outro. Por isso, se dizer que a inveja é um tipo de cegueira. Porque o indivíduo que é invejoso, ele nunca vê a si mesmo. Ele sempre está olhando para o outro, para outra pessoa. Tem uma obra do Dante Alighieri, que é chamada Divina Comédia, e nessa obra tem duas coisas interessantes que eu queria chamar a sua atenção. Numa, ele diz que todo invejoso, ao ir para o inferno, ele tem os seus olhos vendados com arame farpado, que é a paga por ele ter sido invejoso aqui, porque a inveja está ligada diretamente aos olhos, não é? Você deixa de ver a sua realidade para ficar olhando para a realidade do outro, e aí você começa a invejar a outra pessoa. O outro aspecto dessa obra do Dante Alighieri é quando ele constrói o purgatório, né? Ele tem uma ideia do purgatório que é representado por uma montanha, né? Então, à medida que você sobe essa montanha, você vai chegando ao céu, ao paraíso, e quando você desce essa montanha, você vai chegando ao inferno. Então, uma montanha com vários terraços que são hierarquizados e que demandam e que mostram esse cenário dos 7 pecados capitais. Então, nessa montanha dos 7 pecados capitais, a inveja está no 2º degrau, quer dizer, o mais perto do inferno, ficando acima apenas do orgulho. Então, está bem pertinho ali, ocupando esse espaço bem perto do inferno. Ou seja, na obra dá para a gente identificar que a inveja é um mal tão terrível e tão infernal para a vida de qualquer indivíduo que vá nutrir isso e que vá continuar vivendo com esse
ressentimento na sua vida. Um fato interessante sobre a inveja é que a inveja sempre se refere às pessoas próximas a nós. A gente sempre inveja os nossos pares, pessoas próximas a nós e pessoas que fazem aquilo que nós gostaríamos de fazer. Ninguém inveja uma pessoa distante, uma pessoa longe do seu convívio. Por exemplo, não tem ninguém aqui invejando, por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Tem alguém aqui que inveja Pedro Álvares Cabral? O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e eu tenho inveja do Pedro Álvares Cabral. Não, a gente não tem inveja do Pedro Álvares Cabral. Não tem ninguém aqui com inveja da Madre Teresa de Calcutá. Ah, que inveja. Não, ela está distante. A gente queria ser igual, né? Mas no sentido bom e não o contrário a ela. Não. Mas nós invejamos o amigo próximo, nós invejamos o parente, alguém que é da família, nós invejamos um colega de trabalho, nós invejamos o vizinho, nós invejamos aquela pessoa que faz parte dos nossos relacionamentos mais presentes, nós invejamos o irmão da igreja, nós invejamos pessoas do nosso convívio diário, o cunhado. Né? Então, por isso que a inveja é perniciosa, se torna mais perniciosa, porque ela está ali dentro daquele ambiente que a gente que tem convivência diariamente. E o sucesso de uma pessoa que é distante é perdoável para nós. Não está muito preocupado com uma pessoa distante que tenha sucesso. Mas se há alguém próximo, que está ali com a gente o tempo todo, que a gente se encontra cotidianamente, o sucesso dessa pessoa é insuportável. A gente não aguenta ver ele bem, ele crescer, ele prosperar, ele ter uma boa família. E a gente sempre vai fazer a comparação. Porque o grande problema da inveja é a comparação, é a cegueira. Você passa a olhar para você, olhar para o outro e não concordar que o outro que vive no mesmo ambiente que você seja tão feliz e você não seja feliz. Então a gente não concorda que o outro tenha mais. Então o indivíduo fizeram uma determinada pesquisa sobre essa questão, levando em consideração a inveja. Então chegaram um parâmetro seguinte: uma pessoa ganha, por exemplo, 5 mil reais. Uma pessoa ganha 5 mil reais. E aí ele vai ter um aumento para 10 mil. E os amigos dele vão ter também um aumento igual ao dele. Vão ter um aumento para 9 mil, abaixo um pouquinho que ele. Mas ele fica insatisfeito. Ele fica insatisfeito porque ele não é grato pelo aumento que ele teve, mas ele fica insatisfeito, invejoso pelo aumento que os outros tiveram. Então ele prefere ganhar um salário menor, que os outros tenham um aumento. Entende? Então assim, a inveja é se entristecer profundamente pela alegria e o sucesso do outro. Então, a comparação nesses ambientes de proximidade relacional, a comparação é um prato cheio para a inveja. A inveja é a incapacidade de reconhecer minhas falhas. Então, por exemplo, você pergunta a alguém: você é feliz? Não. Você já foi feliz? E a resposta da pessoa é não. Não, nunca fui feliz. E aí você pergunta: por quê? E ela vai dizer: por causa dos invejosos. Há muita inveja contra mim. Tem muita inveja. Por isso que eu não sou feliz. Por isso que eu não consigo prosperar. Há muito olho gordo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado de todas as coisas. Por que a pessoa vive assim? Porque a inveja é a incapacidade de reconhecer as suas próprias falhas. Então o invejoso não reconhece as suas falhas.
E concentrar-se no outro é um meio de dar uma desculpa para a sua inatividade, para a sua ociosidade, para a sua falta de vontade de crescer, de mudar. Entende? Então, ele coloca a culpa no outro. Não, mas ele é muito feliz, ou o invejoso vai dizer porque Deus só gosta dele, Deus só abençoa ele e não está olhando para mim. É o invejoso. Ou vai dizer, esse deu muita sorte na vida. É sorte, esse aí nasceu no berço de ouro, por isso que ele é assim. E eu estou aqui porque não tenho essa mesma sorte. E o invejoso, então, ele explica o seu fracasso, o meio mais prático de explicar o fracasso é ser um invejoso. É não concordar com o crescimento do outro, não concordar com a capacidade do outro, com a prosperidade do outro. A Bíblia, por exemplo, tem vários exemplos disso, né? A gente vê lá entre Caim e Abel, né? Houve ali uma inveja de Caim, porque Abel entregou a Deus a oferta e Deus ficou feliz com a oferta de Abel e Abel estava satisfeito em Deus, e com Caim não foi a mesma coisa. E Caim sentiu inveja do irmão, de modo que matou o irmão. Então é isso que a inveja gera, uma podridão nos ossos, como diz o texto que nós lemos, né? Que mata o indivíduo e mata os que estão, e ele mata o ser invejado. Nós temos também José e seus irmãos, né? Uma história de pura inveja ali, todos os irmãos de José com inveja de José. Eles não queriam ter os sonhos de José, eles estavam cobiçando os sonhos de José. Eles tinham inveja eles não queriam que José tivesse aqueles sonhos, aquela felicidade, sonhasse coisas que eram de prosperidade. E eles fizeram o que fizeram com José. Há um outro fato na Bíblia também, dos filhos de Coré, que invejaram Moisés. Quando Moisés assume a liderança, está liderando o povo no deserto, os filhos de Coré se rebelam contra Moisés, que Deus estava abençoando Moisés, e eles dizem, olha, Deus não abençoa só você não, Deus abençoa a gente também. A unção não está só sobre você, está com a gente também. E eles são mortos de modo trágico. Um outro exemplo que nós temos na Escritura é Saul e Davi, né? Saul ficou invejoso de Davi pela habilidade, pelo carisma, pelo modo como Deus estava fazendo com Davi, a despeito do que havia feito com ele, e a inveja acabou com a vida, com o reinado de Saul. Ele terminou de modo triste. Não era essa a ideia de Deus, mas a inveja tomou o seu coração. Portanto, a inveja é um mal, né? E que a gente precisa renunciar. É um mal a ser renunciado cotidianamente. A Bíblia diz sobre a inveja, a Bíblia diz que a inveja é obra da carne. Portanto, ela é gerada pelo pecado, ela é gerada pelo coração perverso. A inveja é gerada pela entranha infernal. A inveja nasce de um olhar maligno. A inveja frutifica da semente podre, da semente maligna, da semente carregada de veneno mortal. Então, ela é obra da carne. Isso está lá em Gálatas 5:19, né? E também em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, que as obras da carne, entre as obras da carne está ali a inveja. Do Salmo 73, a gente conhece muito bem a história de Asaf, né? Que é tomado por esse ressentimento, né? E de tal modo que o Asaf tem uma percepção toda distorcida das coisas. Ele olha para os ímpios e o olhar dele para os ímpios é que os ímpios estão prosperando. E ele começa a dizer, Senhor, eu estou aqui te servindo, estou aqui no sacrifício, estou aqui
me oferecendo a ti o tempo todo, e o ímpio que está lá praticando o mal o tempo todo, ele está prosperando e eu estou cada dia pior. Olha que distorção de olhar. E o Asaf, ele vai dizer que andou assim até o dia em que ele entrou na casa do Senhor, entrou no templo do Senhor e percebeu como estavam escorregando os pés dos ímpios e que quase ele escorrega também. Então a inveja distorce a percepção real das coisas e pinta um quadro exagerado, ilusório do estado de todas as coisas, do estado alheio. E o indivíduo é tomado por esse veneno que vai destruindo o seu corpo, os seus ossos, vai destruindo a sua vida. Então, o Salomão está dizendo em Provérbios 14:30 que a inveja apodrece os ossos, a inveja gera o câncer na vida do indivíduo, mas o coração em paz é que dá vida ao corpo. O coração pacificado, o coração que encontrou alegria em si, o coração que enxergou a si, como disse Paulo escrevendo para Tito, conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, que conhece a si mesmo, que faz a autorreflexão diariamente e que sabe o seu lugar e sabe e conhece as suas falhas e o que precisa em Deus crescer e reconhece o valor do outro, esse vive pacificado, vive em paz e o seu corpo vive o reflexo dessa pacificação da alma. Então, a Bíblia diz que um coração sólido é vida para o corpo. Quando somos fortificados por dentro, quando somos fortificados no coração, isso traz saúde para a nossa vida e saúde para o nosso corpo. E assim nós somos alimentados na esperança e na graça do Senhor. Um espírito de cura, feito de amor, de mansidão, disposição cordial, amigável e alegre, isso fortalece o corpo, aformoseia o rosto, contribui para uma boa constituição das células do corpo, para que você vá vivendo revigorado, é vitamina para a alma. Aliás, alguns dizem que as pessoas engordam com bom humor, então seja feliz, seja alegre, seja contente com o sucesso e a alegria das outras pessoas. Por outro lado, um espírito irritado, invejoso e descontente tem o seu próprio castigo, que são as suas doenças na alma e no corpo, porque a inveja consome o indivíduo, a inveja mata uma pessoa, ataca o seu espírito, a inveja deixa o indivíduo pálido, com semblante caído, é a podridão dos ossos das quais Salomão está dizendo. Então, como nos despojar da inveja? Como renunciar à inveja? Primeira coisa que eu queria dizer a você, que o mundo religioso criou várias mágicas e amuletos para livrar o invejado do olho gordo do invejoso. Então, se tem um ambiente onde tem um número enorme de pessoas com sensação de ser invejado o tempo todo, é no ambiente religioso. Então, onde mais você encontra pessoas com essa sensação de ser invejado o tempo todo é no ambiente religioso. E a religião criou várias mágicas para livrar o indivíduo dessa inveja. Porque se alguém está olhando para você o tempo todo com o olho, com inveja, você precisa se livrar. E aí você tem olho de boi, a pessoa pega o olho de boi, coloca dentro de um copo com água atrás da porta para se livrar da inveja do outro.
Ou a pessoa carrega a figa, né? A figa, e quando tem inveja de alguém, põe essa figa em cima de si para se proteger da inveja do outro. Outros utilizam arruda. Já viu falar sobre isso, arruda, para livrar você da inveja? Aí a pessoa pega a arruda, põe uma plantinha de arruda no trabalho, na mesa do escritório, põe uma plantinha em casa, põe uma plantinha na cozinha, dentro do carro, outro põe atrás da orelha para se livrar da inveja do outro, porque ele tem essa sensação de inveja o tempo todo e ele precisa de um mecanismo, de uma mágica que o livre dessa inveja. É a espada a lança de São Jorge, a espada de São Jorge, é pimenta, é planta, comigo ninguém pode. São esses os amuletos, as mágicas e os argumentos que as pessoas utilizam, que o mundo religioso apresenta como livramento dessa inveja que as pessoas têm por você o tempo todo. Aí vem o sal grosso. O sal grosso é uma das técnicas mais utilizadas para vencer a inveja. Primeiro porque é mais barato, né? Então a forma mais barata de vencer o invejoso, e segundo porque há na tradição a ideia de que quando o diabo vinha atrás de você, o inimigo, aquele que tinha um olhar contra você, então você virava de costa e jogava o sal grosso no olho dele virado de costa, e isso levava embora o indivíduo. Então você sara, né? Na religião você sara a inveja do outro, como eu disse no início, já que todo mundo se sente o invejado e ninguém é o invejoso, então você sara isso com o sal grosso. E temos as orações contra a inveja, que é um outro rito, uma outra mágica, um outro amuleto para se livrar dessa sensação de que tem alguém te invejando o tempo todo. Aí as correntes contra a inveja, oração contra a inveja, enfim, e vários ritos para te livrar da tal da inveja. Mas para finalizar, eu queria deixar aqui para você, e eu sei que você está aqui em verdade, no nome de Jesus, e deseja não caminhar com essa sensação de que está sendo invejado o tempo todo, porque isso é um trem maligno, se andar com essa sensação, e depois renunciar qualquer tipo de olhar que seja um olhar de inveja para alguém. Então eu recomendo para você aqui hoje só 3 coisas para a gente terminar. Em primeiro lugar, peça perdão a Deus. Se você já sentiu inveja por alguém, ou se está sentindo inveja por alguém, se você está insatisfeito com a prosperidade de alguém, se você está infeliz com o sucesso de alguém, se você está com uma dor enorme no seu coração porque alguém está prosperando aí no seu caminho, peça perdão a Deus. Em primeiro lugar, porque inveja é pecado. Peça perdão a Deus. Peça a Deus para te livrar desse ressentimento. Peça ao Senhor para te livrar desse mal que pode destruir você e apodrecer os seus ossos e acabar com a sua vida. Então a primeira coisa que eu recomendo a você, peça perdão a Deus. E o Senhor perdoará você. E diz a Bíblia que aquele que pede o perdão ao Senhor e deixa aquele mal, deixa de praticar aquele mal, alcança a misericórdia. Então, peça perdão ao Senhor, não carregue mais esse tipo de olhar e você alcançará misericórdia da parte do Senhor e alcançará saúde para a sua vida, saúde para o seu corpo. Segundo lugar, ore pela pessoa a quem você, porventura, esteja invejando. Ore por essa pessoa. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Faça o exercício diante do Senhor Jesus de buscar alegria e satisfação pela bênção que o outro recebeu. Nós sempre temos dito aqui que a Bíblia recomenda, né, na relação, por isso que a relação comunitária é salvadora. Salvadora no sentido final de redenção e salvadora no sentido
de uma vida frutífera aqui. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é ter essa mutualidade no viver. E nós já observamos que chorar com os que choram é muito mais fácil do que alegrar-se com os que se alegram. Porque sempre que alguém está feliz, está abençoado, seja por qualquer razão for, parece que a nossa primeira reivindicação diante do Senhor é falar: Senhor, quando será a minha vez? Então a gente não se alegra com a outra pessoa, mas a gente começa a reivindicar quando eu serei alegre ou quando eu ficarei alegre. Então isso é inveja. Então, quando a gente ora pelas pessoas e agradece a Deus pela felicidade, pela alegria, por aquilo que Deus está fazendo na vida deles, a gente se livra desse ressentimento, de carregar esse ressentimento. Porque deixa eu dizer uma coisa, nenhum de nós está livre disso, tá bom? Não fique, se porventura já aconteceu com você, comigo, na nossa caminhada, isso é próprio desse homem caído. Isso é próprio do homem caído. Por isso que diz a Escritura: deixai, você que está em Cristo, deixe todo tipo de inveja. Por quê? Porque ela é possível de acontecer em nós. Mas em Cristo nós podemos vencer. E em segundo lugar, aprenda a ser feliz. Aprenda a ser feliz com a felicidade do outro. Fique feliz mesmo, de verdade, no seu coração, com a felicidade do outro. Seja algo que você queria que o outro recebeu antes de você, fique feliz, fique agradecido, carregue gratidão no seu coração por tudo que Deus tem feito na vida de outras pessoas, daqueles que estão próximos a vocês. Não se esqueçam, o ambiente mais propício para que a inveja frutifique é entre os nossos pares, é entre aqueles que estão próximos a nós. É o irmão, é o cunhado, é o vizinho, é o irmão da igreja, é a pessoa que nós nos relacionamos cotidianamente. São nesses ambientes onde a inveja se prolifera de modo mais contundente. Então, peça perdão a Deus, ore pela pessoa que você, porventura, tenha invejado, e seja feliz com a felicidade dos outros, e você vai caminhar como Jesus Cristo, um homem cheio de paz, pacificado, satisfeito e com boa saúde. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa noite. Pai, muito obrigado por esse proverbiando. Obrigado por todos os irmãos nesse encontro virtual. E obrigado pela tua palavra. Nós temos aprendido que a sabedoria, ela vem a partir do temor do Senhor, que é viver aquilo que nós recebemos e aprendemos. Portanto, esse assunto tão importante para todos nós, que diz respeito à nossa vida, a esse homem caído do qual nós estamos sendo trabalhados todos os dias. Nós pedimos graça, misericórdia sobre nós. Pedimos perdão pelo tempo e pelos atos de inveja que praticamos na nossa vida por alguém, ou se porventura estejamos praticando com alguém agora. Pedimos perdão, pedimos a tua graça, pedimos ao Senhor que tire o nosso olhar dessa cegueira, desse olhar distorcido para a vida do outro e que traz morte para o nosso próprio corpo. Nos dê um olhar purificado, um olhar santo, um olhar misericordioso e um olhar que celebra, de fato, a alegria do outro, que nós aprendamos a celebrar a felicidade do outro, que nós aprendamos a celebrar de modo generoso no nosso coração as bênçãos para a vida dos outros, os milagres, a prosperidade, o sucesso, a inteligência, a capacidade, a beleza, seja o que for que o outro tenha de belo, que a gente aprecie, que a gente agradeça ao Senhor e que tenhamos esse olhar puro para todas as coisas e o nosso coração não seja tomado nem corrompido por esses males. Pedimos assim, gratos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente nesse
Proverbiando de hoje. Deus abençoe você. Próxima quinta-feira nós estamos de volta com mais provérbio desse que abençoa a vida da gente. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, que o amor de Deus frutifique no seu coração, que as consolações do Espírito Santo satisfaçam sua alma e o teu ser em nome de Jesus. Um abraço de graça. Tchau, tchau.